Olá! Neste momento, estaremos realizando a apresentação da conclusão do nosso projeto integrador, que tem como título a aplicação do dispositivo de medição do alojamento do anel raspador em uma célula de manufatura. Nós somos alunos do sexto semestre do curso de Engenharia de Produção. O grupo é formado pelo Bruno Carvalho, o Bruno Garcia, eu, Felipe Jorge, o Lucas Gomes e Yasmin Shimizu. Nosso professor orientador foi o professor Wilson Marcorim. Olá, eu sou o Bruno Carvalho. O objetivo desse trabalho é uma possível otimização de processo no setor de medição do canal do pistão e redução de custo, implementando um dispositivo dentro da célula de manufatura da empresa. Olá, meu nome é Bruno Garcia e eu estarei falando um pouco sobre a caracterização da empresa. FLYBB é uma empresa de pequeno porte e foi fundada em Americana no ano de 2020, atuando no segmento metalúrgico especializado na fabricação de peças automotivas. A empresa funciona de segunda a sexta com apenas um turno de trabalho, possui cerca de 40 funcionários. O dispositivo escolhido para fazer a medição foi o apalpador com transmissão óptica da empresa Renshaw. Com ele é possível uma fácil adaptação na máquina CNC. Com determinado seu ciclo de fabricação, esse dispositivo irá realizar medições no canal do pistão e irá fazer uma comparação com as dimensões já pré-definidas no software de cada empresa. Caso essas dimensões estejam diferentes, a máquina irá emitir um alerta ao operador para que faça a correção na peça e se autocorrigirá para que se inicie um novo ciclo de processo. Assim, com esse dispositivo, iremos diminuir o número de intervenções humanas na parte de medição e obteremos melhores resultados em sua produtividade e qualidade de peças. Como a empresa FLYBB possui uma integração geral dos setores, com esse dispositivo acoplando a célula de manufatura da empresa, é possível ter o acompanhamento dos acontecimentos em todo o setor da empresa, e assim obtendo as seguintes vantagens: integração com todos os softwares caixas da empresa, diminuição do tempo em sua produtividade de pistão, aumento da produtividade de pistão, automatização do sistema de medição, redução de erros nas peças e aumento na qualidade de medição. Olá, meu nome é Lucas Gomes e vou fazer um breve resumo da configuração do pistão. Como mostra a ilustração, pode-se ver as canaletas que serão medidas pelo dispositivo projetado pelo nosso grupo: canaleta superior, canaleta intermediária, canaleta inferior. Esse dispositivo ele terá o objetivo de coletar o dimensional das canaletas, passar para um software, onde esse software coletará essas informações, analisará informações do dimensional de projeto especificado com o dimensional real. Caso esteja fora esse dimensional, o software ele fará uma autocorreção na programação da máquina, onde o operador ele não precisará mais então fazer isso manualmente, onde hoje é feito peça por peça pelo relógio comparador. Este é um gráfico para mostrar a evolução do ganho de potência em relação ao ganho de peso dos pistões, que antigamente era projetado de material ferro fundido, que ao passar dos anos, com o avanço de tecnologias e muito estudo, hoje é possível se dizer que um pistão de alumínio pesa 7 vezes a menos que o pistão de ferro. Com isso, gera uma grande melhor performance e um grande ganho na potência por pistão no motor. Atualmente, a liga mais utilizada são as ligas de alumínio silício e alumínio cobre, conhecida como liga ML124. Já para os motores com maior resistência, é utilizada a liga ML138, onde tem o maior teor de silício. Ao lado, a ilustração mostra o diagrama de fase binário,
onde mostra o ponto eutético da liga de alumínio com 12,6% de silício a uma temperatura aproximadamente de 577 graus. Esta liga, esse diagrama de fase ilustra a liga ML124, uma das ligas mais utilizadas nas indústrias brasileiras. Bom, para exemplificar a aplicação do dispositivo de medição em uma célula de manufatura, foi desenvolvido, uma situação fictícia de usinagem dentro da empresa FLYBB, no qual possui o seguinte layout, a célula de produção. As peças brutas ficam desse lado do pallet. Essa aqui é o nosso torno CNC que realiza a usinagem. Essa aqui é a bancada do operador, no qual ele tem os instrumentos de medição, onde ele apoia as peças dele. E ao lado tem o pallet de peças prontas. No próximo slide nós vamos ver qual que é as etapas do processo que esse funcionário ele realiza. Bom, então como é feito o processo de usinagem da peça? Nessa imagem aqui, nós estamos vendo o processo atual do operador que ele tem que fazer para usinar a peça sem auxílio do dispositivo de medição automatizado, o apalpador da Renishaw. Então, qual que é o processo? Ele tem que pegar a peça bruta do pallet, levar até a máquina, aguardar a usinagem dela. Após a usinagem do primeiro lado, ele vai até a máquina, retira a peça e volta para fazer a medição. Se ele achar uma variação na medida, ele tem que ir de novo até a máquina, fazer a correção. Aí ele volta até a bancada para pegar a peça que ele deixou e devolve a peça na máquina para realizar a usinagem do segundo lado. Após a usinagem, a própria máquina já faz a medição novamente, já se corrige se tiver alguma variação. Então o operador vai até a máquina no fim do ciclo, tira a peça fora, volta até a bancada, faz a limpeza e devolve a peça no pallet de peças prontas. Então esse aqui é um processo que necessita do operador vários movimentos de ir e vir até a máquina para poder fazer essa medição e a correção na máquina. Então qual que é a proposta com a implementação do dispositivo? É fazer esse processo de medição de uma forma automática. Como a máquina possui um CNC, um apalpador, um dispositivo de medição que é o apalpador da Renishaw, ele consegue medir automaticamente e já fazer a correção, conversando com o sistema integrado da máquina. Então, como que fica o novo fluxo? O operador deve, novamente, buscar a peça bruta no pallet, levar até a máquina, realizar a usinagem. A máquina vai realizar a usinagem. Ela mesma já vai medir após o fim do primeiro ciclo. Se houver alguma variação, ela já vai corrigir. Então, o operador vai até a máquina, vira o lado da peça e realiza o segundo lado da usinagem. Após o fim do ciclo, a máquina vai medir novamente. Se houver uma variação novamente, ele vai corrigir automaticamente. Então o operador volta para a máquina no fim do ciclo, busca a peça, faz a limpeza e já leva para o pallet de peças prontas. Então, com essa mudança, nós tivemos a não realização de diversas ações do operador. Isso evita a falha na medição e, consequentemente, reduz a quantidade de peças não conformes. Bom, e como nós podemos observar essa mudança, essa diferença entre os processos? Traduzindo em números, no estudo de caso nós conseguimos chegar aos valores referentes aos dois processos, aos dois fluxos de produção. No processo que não utiliza o dispositivo de medição, ele gasta cerca de 229 segundos do processo, desde o início ao fim. Já com a implementação do dispositivo, esse tempo cai para 198 segundos aproximadamente. Isso significa uma redução de 30,4 segundos no processo produtivo, que é um bom aumento de performance, de eficiência. Isso reflete em cerca de uma redução de 2 horas e meia por mês e na redução de 1% na ociosidade do trabalho. Na quantidade de ações do operador também ocorre uma diminuição. Ocorre uma redução de duas fases de operação, uma fase de transporte, uma fase de inspeção. Há um aumento de 2 fases de demora, que é quando o dispositivo agora ele vai fazer a medição. Então o operador tem que ficar aguardando ela fazer essa medição. E a estocagem acaba mantendo o mesmo valor. Mas o que a gente pode definir com a implementação desse dispositivo? Como a máquina CNC é uma máquina moderna, quando você utiliza ferramentas que auxiliam
no processo produtivo, no processo de usinagem, você acaba aumentando a eficiência. Então, com a implementação de um dispositivo de medição integrado ao sistema CNC da máquina, a própria máquina realiza a medição e ela própria se corrige. Isso evita a chance do operador errar na medição. Como é feito manual, isso pode ser influenciado com o desgaste físico dele. Então, consequentemente, você vai ter menos refúgio e um processo mais eficiente. Então, por isso que nós observamos, com base nesse estudo, que a implementação do dispositivo ao sistema integrado da máquina é muito benéfico para a empresa. O planejamento de controle de estoque da empresa FLYBB se inicia com a equipe de vendas, que gera os pedidos, em seguida é colocado no plano mestre de produção, que mostra a quantidade de itens a ser produzidos em um determinado período. Após, é colocado as datas e as quantidades dos componentes dos pistões. E para que tudo isso seja realizado no tempo determinado, é necessário que o funcionário que exerce a função do planejamento e controle da produção alimente as informações do sistema utilizado pela empresa, sendo o ERP, que indica o melhor método para a eficiência na produtividade. Bom, e com a implementação do dispositivo de medição, é esperado pela empresa um aumento na sua produção mensal dos pistões. Então, uma coisa tão importante como aumentar sua produção também é gerir o seu estoque para que não falte insumos para a fabricação dos mesmos. Então, uma ferramenta muito importante que nós utilizamos para exemplificar aqui no nosso estudo de caso é o sistema de revisão contínua no estoque. Bom, e como nós fizemos isso? Nós criamos dentro da empresa fictícia uma situação em que nós relacionamos o uso do anel raspador que compõe os pistões e sua quantidade no estoque. Então, com uma quantidade crescente de pistões sendo fabricados, consequentemente, a quantidade de anéis também deve ser aumentada. Então, com os dados que nós utilizamos, nós conseguimos prever 4 ciclos de utilização, no qual nós conseguimos prever a taxa de consumo mensal para que não falte matéria-prima para a construção dos pistões. Bom, e com a utilização do gráfico dente de serra, esse sistema fica bem visível. Como, por exemplo, esse aqui, os picos estão relacionados com o estoque inicial de cada período. A parte de baixo é o estoque no ponto de ressuprimento, ou seja, no ponto que a empresa recebe o material do seu fornecedor. Então, nós podemos ver aqui no nível que ele nunca passa o estoque de segurança, ou seja, ele nunca chega a ficar faltando anel raspador dentro da produção. Então, como a gente conseguiu concluir esse estudo de caso? Que um sistema de controle de estoque é muito importante para a empresa. E como nós estamos trabalhando em uma empresa que possui um sistema ERP, nós devemos procurar sempre utilizar o máximo dessa ferramenta. Então, como a utilização desse método, nós conseguimos prever o lead time de entrega, o estoque mínimo, a quantidade do pedido, e integrando isso a um sistema ERP, nós conseguimos automatizar esse processo. Isso auxilia no controle dos materiais, evita também a falta de consumos por erro humano, ou seja, nunca vai deixar de faltar material porque alguém deixou de comprar. E também ocorre a diminuição dos erros. Ou seja, você nunca vai acabar comprando mais do que você deveria e você vai comprar sempre na hora certa. Isso gera uma economia para a empresa e também evita um estoque muito grande de uma matéria-prima que você vai acabar não utilizando toda. Em estatística, foi feita uma pesquisa mercadológica do tipo qualitativa para a implementação de um dispositivo inteligente de medição. Foi gerado um estudo descritivo do tipo qualitativo através de uma entrevista de profundidade semi-estruturada, para obter informações se é viável ou não essa implementação. Através de um questionário, foi possível obter respostas e também observações dos pontos importantes abordados para a melhor conclusão desta pesquisa. Conclusão. A implementação dessa tecnologia, embora seja de alto custo, é importante para a redução de custos de operação e também melhor garantia da qualidade, aumentando também a produtividade, reduzindo intervalos de medição, diminuindo também sua variabilidade de tempo.
além de ajudar na imagem da empresa, no quesito tecnologia, podendo atrair mais clientes. Em relação aos custos, se pagarão com os ganhos futuramente. Em controle estatístico da qualidade, vamos falar um pouco sobre planos de inspeção por amostragem. Esse método de medição foi escolhido por seu baixo custo de administração e também pela sua agilidade de processo. O NQA, nível de qualidade aceitável, adequado ao nosso plano de inspeção, segundo a norma, é de 0,10, ou seja, em um lote de 1000 peças serão medidos 55 peças. Para melhor aleatoriedade, são medidos uma peça a cada 20 minutos. Dentro da amostra de 55 peças, se 5 peças estiverem ruins, o lote é aprovado. A partir de 6 peças, o lote inteiro é reprovado. Distribuição hipergeométrica. Essa função é usada para calcular a probabilidade de aceitação de um lote, onde N maiúsculo é o tamanho do lote, minúsculo o tamanho da amostra, M minúsculo o número de defeitos na amostra, A, número de aceitação na amostra, R, número de rejeição na amostra e M maiúsculo número de peças ruins na amostra, como mostra a tabela no lado direito. A seguir o gráfico mostra a probabilidade de aceitação de um lote, onde o eixo X representa o número de peças defeituosas encontradas e o eixo Y representa a porcentagem de probabilidade de aceitação. Como pode-se ver, quanto maior o número de peças defeituosas no lote, menor é a probabilidade de aceitação desse mesmo. Visando realizar melhorias na empresa, foi feito o estudo da implementação de um dispositivo de medição automatizado, e para saber se realmente compensaria essa implementação, foi calculado o prazo de retorno desse investimento, o payback, que resultou em 10 meses. Ou seja, nos 10 primeiros meses, R$70 mil serão destinados para quitar o investimento. Para melhor entendimento, foi feita uma comparação do lucro anual da empresa investindo no dispositivo e investindo no banco, sendo que, investindo no dispositivo, o lucro mensal da empresa é de R$100 mil. Mas, como nos primeiros 10 meses o lucro da empresa será de R$30 mil e apenas nos 2 últimos meses terão um retorno do capital livre, seu lucro anual será de R$500 mil sobre o valor investido. Investimento no banco. Já investindo no banco, o lucro anual seria de R$ 38.500 sobre o valor investido e com os juros do banco. Conclui-se que compensa mais investir no dispositivo, pois seu lucro é de R$ 461.500 a mais que o banco. Com base nos resultados obtidos, conclui-se que é viável a empresa investir no dispositivo automatizado, pois ela traz mais benefícios que o dispositivo manual, sendo redução de movimentação na fábrica, diminuição no tempo dos processos, aumento da capacidade produtiva e o tempo de retorno do investimento é baixo. Houve também a interligação do estudo de sistemas integrados de manufatura com todo o projeto, e isso foi essencial para obter resultados satisfatórios e com maior valorização dos benefícios da tecnologia. Todos os objetivos foram alcançados, tanto os específicos como os gerais. Deste modo, nota-se que é vantajoso a implementação do dispositivo de medição automatizado.